Vídeo fundamental para ti que quer entender e entrar na dieta cetogênica ou no que eu tenho chamado as dietas para hipermetabolismo cerebral. As dietas para hipermetabolismo cerebral eu venho estudando, eu estudo dieta cetogênica há uma década e a partir ali do quinto, sexto ano eu comecei a perceber que só as gorduras de hiper rapidez, que elas realmente dão muita energia para o cérebro, como elas não são exatamente nutritivas, estava faltando as proteínas, os aminoácidos, e eu precisava de aminoácidos rápidos também. E foi aqui que começou uma revolução no meu trabalho. Há quantos anos eu estudo isso? Por quê? Eu sou fruto disso daqui. Eu trabalho com trauma e trauma complexo. Eu quero só que tu te lembre do maior psiquiatra do mundo, que é o Daniel Amen. Então ele começou a trabalhar com os brain specs, que são as imagens. E foi ali que ele foi vendo. Existem trocentos tipos de TDA, trocentos tipos de bipolaridade, trocentos tipos... Não, as coisas não eram tão simplistas assim. E eu, a partir da leitura de toda a obra do Daniel Amen, e a partir da leitura desses brain specs, e a partir da minha própria experiência com os meus clientes, eu fui vendo que eu tinha 3 trabalhos a fazer. Eu precisava detoxificar esse corpo, eu precisava dar proteínas de altíssima biodisponibilidade e rapidez, porque eram cérebros hipermetabólicos, e eu precisava dar gorduras muito rápidas para esse cérebro. Mas, acima de tudo, jamais hipocaloria, jamais hipocaloria. Quanto mais eu trabalhava com cetogênica, mais dava certo, porque eu podia elevar calorias para essas pessoas e elas não engordavam. Então esse vídeo ele é muito científico, mas tu tem que entender o que está acontecendo. Isso aqui vai da esquizofrenia, enxaqueca, eu falo, cérebro hipermetabólico, migraine brain, no cérebro da enxaqueca. Isso aqui começou muito num seminário norte-americano que eu fiz, que a doutora Helena Gross, PhD em enxaqueca, tava lá. E ela pega e ela mostra no slide dela a melhor maneira de tu barrar uma crise de enxaqueca é tu ter uma compulsão alimentar. Aí eu não, só um pouquinho, eu trabalho com compulsão alimentar, eu trabalho com adicções, e aí eu parei com o olhar julgador de toda a ciência e eu comecei a tentar entender o mecanismo, a fisiologia de cada uma das drogas e da compulsão e das adicções em geral no cérebro, o que elas faziam, o que o álcool fazia com o GABA e serotonina, o que até o leite fazia no sistema opioidérgico. Eu parei de julgar e eu comecei a perguntar por quê, como faz o psiquiatra Judd Brewer. Então agora eu quero que tu entenda o que é o hipermetabolismo cerebral. Hipermetabolismo é um conjunto que se revela numa redução, isso que eu sempre falo nos meus vídeos, numa redução de fluxo sanguíneo produzido através da disparidade do suprimento de glicose, eu estou traduzindo enquanto eu leio, é a demanda celular que gera uma crise energética. Gizerovda 2001. Eu vou botar as fontes na descrição do vídeo. Hipermetabolismo, ou seja, o aumento da energia dessas pessoas, por isso que eu digo, tu quer matar o meu cliente, é tu botar ele numa dieta de restrição calórica. Os jejuns, a redução calórica, tudo isso aqui, os meus clientes enxaqueca estoura, fica de cama, tu acaba com o eixo HPA, hipotálamo, pituitária, adrenais, tu destrói o eixo HPT, que é o hipotálamo, pituitárias e tiroide. A epidemia do hipotiroidismo, na verdade, ela é a epidemia da hipocaloria. Por quê? Porque essas pessoas passaram por traumas. A teoria do Daniel Amen é que o trauma psicológico, ele vem acompanhado de um trauma físico que não é nem lembrado pelos pais. É trauma que gera mudança na energia do cérebro. Bom, então, hipermetabolismo é o aumento da energia consumida por esse corpo, porque, como uma resposta sistêmica, mesmo quando esse machucado esteja localizado em uma área do corpo, esse consumo de oxigênio acontece através de todo o corpo. O aumento da taxa metabólica é parcialmente um resultado de uma ineficiência da glicose utilizada pela área afetada. Portanto, a área afetada
representa um dreno energético para o resto do corpo que contribui para um estado hipermetabólico. Tu precisa de combustíveis mais rápidos do que o resto das pessoas. Por quê? Porque o teu metabolismo é muito mais acelerado. Tu já te viu acordando 3 da manhã com um livrinho embaixo do braço? Tu sabe que tu produz em um dia o que a equipe toda produz em uma semana. Tu sabe disso. Tu sabe que eu sou igual. As redes complexas de pensamento, que a cabeça que não para, a própria Helena Gross mostrando nos estudos dela que tu tira todo e qualquer estímulo desse cérebro hipermetabólico, todos cessam, todos fecham as áreas cerebrais. Nós não. Sempre alerta. Então, vamos lá. Hipermetabolismo e o hipermetabolismo foi longamente reportado em pacientes depois de traumas cerebrais, resultando em um aumento de aproximadamente 140% da energia metabólica. Tu consome 140% a mais em média, mas vamos ver os próximos estudos. Hipermetabolismo seguido de moderado ou severe trauma, que saiu no Journal of Neurotrauma. E aqui varia de 32% a 200% acima das taxas normais. A administração pode ser feita por sedativos, barbitúricos, que reduzem a taxa metabólica em aproximadamente 12% a 32%. Propanolol e morfina também fazem isso. Será que o teu vício em morfina é por isso? Será? Ou será que tu é um preguiçoso que não tem força de vontade? Tu sabe que eu participo do primeiro. É tudo ciência, cara. Tu não pode ser metade ciência, metade julgamento. Ou tu é científico ou tu não é. Como a taxa metabólica e o catabolismo proteico são conhecidos como elevados em trauma severo, e eu fui a primeira pessoa que teve coragem de vir aqui. Eu sou a mulher da cetogênica? Sou, mas a gente tá tendo problema com proteína. Parem com isso. Eu estava trabalhando com cetogênica terapêutica 3:1, 4:1, e o meu cliente estava tombando, cara. Funcionava no começo, mas ele começava a tombar. O que tá faltando aqui? Era a proteína que estava lenta. Então eu comecei a trabalhar com proteínas mais rápidas, como body protein, como beef protein, como os whey, e BUM! Os cabelos começaram a nascer, as unhas começaram a ficar fortes, as pessoas levantaram da cama. Então, aqui, NAC, acetilcisteína, maior detoxificador do corpo, junto com vitamina C e licopeno. Potássio, para te ajudar o sistema vascular, as artérias, a se soltarem, a ficarem menos constritas para o sangue fluir. As energias das gorduras para o cérebro e as proteínas vindas do whey. Então, aqui, há ainda, nesse caso, uma elevação, que é o meu caso, que eu vi no exame, de pressão intracraniana associada a hipermetabolismo. Eu tive uma cliente que passou pela maior médica de jejum do Brasil. Essa mulher botou minha cliente acima de 72 horas de jejum. Essa guria desenvolveu uma pressão intracraniana que ela achatou a pituitária para sempre. Não tem mais o que fazer. É modulação hormonal aos 30 anos pro resto da vida. Tanto taxa metabólica quanto catabolismo proteico são conhecidos como elevados no trauma. Mas a etiologia desse hipermetabolismo é desconhecida. Nossas observações sugerem que esses pacientes com trauma tem essa elevação intracraniana associada com o aumento da necessidade de oxigênio, de proteína e de hipermetabolismo sistêmico. Entenderam o meu trabalho? Eu tenho que te alimentar com rapidez, meu amor, e tu vai ter que aprender a reduzir tua vida, porque tu é um gênio, cara. Tu passou por uma porrada de coisa, tu teve um super cérebro, e ou tu vai te atolar de barbitúrico para conseguir lidar com isso daqui, ou a gente vai ter que te alimentar adequadamente e começar a ter consciência sobre a própria vida. Esse é meu trabalho. Eu sou Juliana Zabluk, eu trabalho com neurociência e nutrição e psicoterapia, porque eu vou ter que atuar na tua vida há uma década. Essa sou eu.
milhares de mulheres atendidas de todas as doenças que tu pode imaginar. Então, assim, eu fico horrorizada com o que eu enxergo lá fora, porque não tem ninguém falando sobre isso. E é o nosso caso.